Vamos começar agora então a nossa aula 19, Class 19. Going to a conference in the United States. Listen to the text or this conversation to learn how to use the prepositions at, on and in relation to place. Atentamente então, ouça o texto aqui abaixo na sua tela, ok? Nós voltamos a nos falar daqui a pouquinho aqui na Helena Kemper. The national conference is tomorrow. Yes, it will be held in New York. Do you know where? It's at the Sheraton Hotel. The Sheraton on 7th Avenue? Yes, that's it. Have you been there before? I stayed there on vacation once. Listen to the conversation one time slowly. The national conference is tomorrow. Yes, it will be held in New York. Do you know where? It's at the Sheraton Hotel. The Sheraton on 7th Avenue? Yes, that's it. Have you been there before? I stayed there on vacation once. Muito bem. Este texto, meninos e meninas da Helena Kemper, ele introduz o uso de 3 palavras muito usadas na língua inglesa. A primeira é a palavra at, que você já ouviu aqui na ordem do exercício, a palavra on e a palavra in, quando nós estamos nos referindo a place, quando nós estamos nos referindo a lugar, ok? Então vamos trabalhar o texto. The National Conference is tomorrow. A conferência nacional, National Conference is tomorrow, é amanhã. It will be held in New York. Ela acontecerá, ela terá o seu acontecimento, will be, certo? Onde? Ela será, como eu diria, apresentada, seria desenvolvida na cidade de Nova York. Aí o Sean pergunta, do you know where? Você sabe onde? Aí a Rachel responde assim, it's at the Sheraton Hotel. É no Hotel Sheraton, ok? The Sheraton on 7th Avenue. O Sheraton na 7ª Avenida. Observe aqui o on, observe aqui o at, observe aqui o in. Yes, that's it. Have you been there before? Você já esteve lá? Ou você esteve lá antes? A palavra before nós aprendemos que significa antes. I stayed there on vacation. I stayed there on vacation once. Uma vez eu estive lá em férias. Ou estive lá de férias. Então, pessoal, vamos observar atentamente algumas coisinhas aqui na nossa tela. A primeira, com relação à palavra in, ela está sendo usada antes de Nova York, estado ou cidade. Toda vez que você tiver cidade ou estado ou lugar, você usa o in, sempre antes. A palavra at está antes do Sheraton Hotel. Aqui, pessoal, nós sabemos que o hotel é um edifício, é um prédio, é um local de acesso ao público. E por isso mesmo a gente usa a palavra at. On está antes de endereço. Observe, 7th Avenue é a 7ª Avenida. E o on também está antes de vacation, que é uma expressão idiomática, on vacation. Então, resumindo e reduzindo o que nós estamos trabalhando, vamos aqui à tela. In, eu posso deduzir que eu uso sempre antes de cidades, estados, certo? A palavra at, ela é usada antes de lugares públicos ou de acesso ao público, certo? A palavra on nós usamos antes de endereços. Endereços sem número,
ok? Tome nota desta observação aqui, porque ela é muito importante e vai te ajudar bastante, ok? A palavra in, sempre antes de cidades, estados, países, at, antes de lugares públicos de uma maneira geral, e o on antes de endereços, porém sem o número. Certinho, meninos? Esta, então, é a nossa matéria da aula de hoje, preposições. Vamos continuar os nossos estudos subindo um pouquinho a tela para nós entendermos o que diz o texto. Tenho aqui G perguntas. Naquela dinâmica, você pausa o vídeo, pausa a aula, faça o exercício e dê o play para a gente conferir a resposta. Answer the questions about the conversation above. Give full answers. Este exercício pede para você dar respostas completas, tá? As perguntinhas. Pausem o vídeo. Agora que você já fez o exercício, vamos trabalhar. When is the National Conference? Aqui, pessoal, eu estou perguntando when is the conference, usando a palavra when. When is the National Conference? Você lembra quando é a Conferência Nacional? E lembra que nós temos que dar respostas completas? Vamos lá então. Nós vamos observar quando é a Conferência Nacional. Ó, the National Conference is tomorrow. Ou seja, vamos colocar ali. Se a própria pergunta já tem the National Conference, vamos pegar, né? The National. E o interessante é que pediu a resposta completa, viu? The National Conference is tomorrow. Where will it be held? Onde ela acontecerá, pessoal? Onde acontecerá? Então, observe que agora a minha pergunta não é when, é where. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Ou sublinha texto. Where? Onde acontecerá? Em Nova York, não é? Na cidade de Nova York? Então vamos lá. It, vou tirar da própria pergunta o início da minha resposta. It will be held in New York. Ou seja, ela acontecerá em Nova York. Does Rachel know the address? Does Rachel know the address? Aqui eu quero saber se a Rachel sabe o que, gente? O endereço. Na dúvida, voltemos ao texto. O Sean pergunta, do you know where? Você sabe onde? O Sean pergunta para a Rachel. Ela diz assim, it's at the Sheraton Hotel. Então, se a pergunta é se ela sabe o endereço e ela respondeu onde é o evento, então, yes, she does. Sim, ela sabe. A próxima pergunta, what is the address? Qual é o endereço? Ah, você lembra que ela disse aqui, ó, 7ª Avenida? Ah, onde, Enio? Põe uma setinha aí para eu ver melhor onde está o endereço. Aqui. The Sheraton on 7th Avenue. Então, se está na 7ª Avenida, vamos responder que ele fica na 7ª Avenida. It is, ou it's, on 7th Avenue. Está na 7ª Avenida. Has Sean been there? Aqui eu perguntei se o Sean esteve lá, neste endereço. Sabe o que ele responde? Observe. Yes, that's it. E lá na resposta do Sean, ele fala assim, I stayed there on vacation once. Então a pergunta é, has Sean been there? Sean esteve lá? Sim. Yes, he. Se eu fiz a pergunta com has, respondo com has. Yes, he has. Sim, ele tem estado lá ou ele já apareceu por lá. A próxima perguntinha, queridos, é a seguinte. How often, com qual frequência has Sean stayed, com qual frequência ele esteve lá, no hotel? Apenas uma vez, e de férias, lembra que ele comentou isso aí em cima, lá em cima? Once, uma vez. Quando? On vacation.
ok? When did Sean stay there? Tanto que aqui já até respondi a última. On, mas aí pediram resposta completa. Vamos dar a resposta completa. Sean stayed there on vacation. Sean esteve lá de férias. Que legal! Sean esteve lá de férias. Meninos e meninas da Helena Kemper, vamos trabalhar a pronúncia? When is the National Conference? The National Conference is tomorrow. B. Where will it be held? It will be held in New York. C. Does Rachel know the address? Yes, she does. D. What is the address? It's on 7th Avenue. Has Sean been there? Yes, he has. How often has Sean stayed there? Once, on vacation. G. When did Sean stay there? Sean stayed there on vacation. Observe que aqui, nesta resposta da letra G, eu adicionei a terminação ed ao verbo, porque nós estamos trabalhando o passado simples, como você pôde perceber pelo uso da palavra did. Atenção, para a gente finalizar a página 57, we use in before. Atenção, sigam as setinhas, tá? We use in, nós usamos in antes de lugares fechados. Observe aqui, in closed places, antes de lugares fechados, nós usamos in. Usamos o in também antes de países e às vezes we need an article, e às vezes precisamos de um artigo. We use at, nós usamos a palavrinha at for a physical point. Nós usamos a palavra at para um espaço físico, certo? Resumindo aquilo que eu comentei com vocês acima. E a palavra on para superfícies. Por exemplo, the books on the table. Tá? Mas são apenas explicações complementares àquelas que eu já passei para você no início da nossa aula. Dito isso, queridos, vamos trabalhar um pouquinho melhor estas preposições. Grammar in action. Grammar in action. Gramática em ação. Let's see some more examples with the prepositions in, on e at. Vamos ver mais alguns exemplos com as preposições in, on e at. Ok? In, on e at. Vamos ver. Let's see. Vamos ver alguns exemplos a mais com in, on e at que você vê aqui na nossa tela. São as nossas queridas preposições. Ok? Repitam comigo. She's in the bedroom. B. I met my wife in France. C. He always sings in the car. D. I thought that I put my credit card in my wallet before I left home. The mailman is at the post office, or if the mailman is inside the building, the mailman is in the post office. Muito bem, gente, eu vou explicar agora caso a caso, tá bom? Vamos lá. She is in the bedroom. Bedroom significa quarto. Quarto é um local fechado, está certo. Ela está dentro do quarto. I met, eu conheci my wife in France. Eu conheci a minha esposa na França. França é um país, então antes de países e lugares fechados, nós usamos o in.
He always sings in the car. Ele sempre canta no carro, dentro do carro. I thought, eu achei, que eu pus meu cartão de crédito in my wallet, dentro da minha carteira, before I left home, antes de sair de casa. The mailman, o carteiro, is at the post office. Aqui é o seguinte, gente. Antes de lugares públicos, nós usamos o at. Assim como o correio é um local de acesso ao público, está corretíssimo. No entanto, if the mailman is inside the building, se o carteiro, certo? Se o carteiro está dentro do prédio, porque inside significa dentro, the mailman is in the post office. Então, neste caso, você deve entender o quê? Quando tiver um local de acesso ao público, você pode usar tanto o at quanto o in. Se você usar o at, a pessoa está no prédio, perto do prédio, de uma maneira geral. Mas se ele estiver dentro do prédio e você quer passar esta ideia, você usa a palavra in, ok? E é justamente o que nós vamos observar aqui nesta parte que vem a seguir. Ó, vou até destacar aqui para você. Sometimes people, às vezes as pessoas usam, olha o telefone. Sometimes people use in instead of, ao invés. Ao invés, opa, não pode ser isso, né? Ao invés de at, ok? É o que eu comentei com vocês. Você pode usar o in ou você pode usar o at, ok? Entenderam? Então, ao invés de in, você pode usar a palavra at, ok? Ao invés de. This is because they are talking about being inside, porque eles estão falando sobre estar dentro de um trem, de uma estação de trem, por exemplo. But if you stick to this rule and use at, you won't be wrong. Mas se você seguir esta regra e usar a palavrinha at, você também não estará errado. Então, tanto faz, tá? You won't be wrong. Você não estará errado se usar o in ou você usar o at. Alright, let's go on. Vamos continuar. Agora, never say in home. We never say in home. Nós nunca, gente, dizemos in home. Nós vamos usar sempre a expressão at home, mesmo você estando dentro de casa. Vou usar at home, ok? If you are on a public service, se você está no serviço público, no transporte público, like a bus, a train, você vai usar on. Se você estiver dentro de um serviço público, de um transporte público, você usa on. For example, on the bus, on the train. Tá bom? Então, Enio, eu entendi. A palavra on também é usada antes de transporte público. Muito bem. Quando eu uso a palavra in, já falamos, lugares fechados, né? How to use in? We use for places, usamos para lugares, espaços fechados, como salas, países também, certo? Tem as fronteiras, cidades que tem as fronteiras, como França. The preposition in should go before the point. A preposição in vai antes da situação em questão, né? Por exemplo, a situação em questão aqui é o quarto, então eu coloco a preposição antes de o quarto. The point often needs an article. O ponto, né, do qual nós estamos falando frequentemente precisa de um artigo, but not with a proper noun, mas não com o nome próprio como país, tá bom? Então aqui é mais técnico, tá bom? A gente vai trabalhando durante o nosso dia a dia esta normativa. Repita os exemplos comigo e eu vou explanando melhor.
Lucy always sings in the car. Repita. He does not work in New York. I put the toaster in a box. We are in class now. Então, queridos, todas as situações aqui com a palavrinha in. Observe. Lucy always sings in the car. Ela sempre canta dentro do carro. Eu usei o artigo aqui, o artigo o, tá? Porque é uma palavra que está no singular. She doesn't work in New York. Ela não trabalha em Nova York, mas antes de nomes próprios, como países, cidades, nós não usamos o artigo, né, que eu comentei aqui no texto acima. Então é in New York e não in the New York. Nós não usamos o artigo de antes de países, cidades, tá? A não ser os Estados Unidos. Aí é uma situação à parte. I put the toaster in a box. I put the toaster in a box. Eu coloquei, né, a torradeira dentro de uma caixa. We are in the class. Mas antes de in the class, observe, o I está antes de box porque box é uma palavra singular. Não é um substantivo que dá nome a países, por exemplo. We are in the class. Nós estamos na sala agora. Neste caso, the class, né, a sala, é singular e nós estamos dentro desta sala. Continuando os nossos estudos, how to use at. Como e quando nós vamos usar a palavra at? Nós usamos a palavra at, pessoal, sempre antes de lugares. Um lugar exato, um lugar físico, como, por exemplo, um prédio, such as a building. Esse such as significa como. Or street, ou rua, but not inside them, mas não dentro deste prédio. Você está fora do prédio, você está no prédio de uma maneira geral. The preposition at should go before the point. Ou seja, a gente coloca o at antes do local que nós estamos falando. At the post office, por exemplo. The point often needs an article. Este ponto que eu estou falando, este lugar que eu estou falando, normalmente precisa de um artigo. Enio, você fala tanto em artigo. Qual é o artigo? São dois. Ou você usa o a barra an, ou você usa o de. Tá? São os artigos que você conhece. They first met at a party. They first met at a party. Eles se conheceram inicialmente at a party, em uma festa. Festa pública, certo? Local físico. There is an umbrella. Tem, ou então há, uma sombrinha, um guarda-chuva em pé at the, na entrada. Entrada é um local físico. At the entrance. She didn't understand this chapter. Ela não entende este capítulo in the textbook, no livro-texto, livro do estudante. So, então, she left a mark. Ela deixou uma marcação at the top, no topo. Observaram? Topo é o local do livro, né? No topo da página. My favorite way to relax is reading at home. Minha maneira favorita, letra maiúscula aqui, tá? Por favor. My favorite way to relax is by reading. É lendo. Onde eu leio, pessoal? Em casa. Até porque nós aprendemos que antes da palavrinha home, que significa casa, lá, nós não usamos o in. Nós usamos o at, ok? É uma preposição que você não pode esquecer, ok? Continuando então, nós vamos falar agora da palavrinha on, para a gente finalizar essa parte. When using on for places, when using on for places, né, lugares, você já sabe. Nós usamos quando está em contato com uma superfície, por exemplo, on the table. Such as a table, a wall,
the preposition on should go before the point. Ou seja, vem sempre antes do ponto exato que eu estou falando. On the roof. On the roof, sob o telhado, tem um contato físico. The surface often needs an article. A superfície sempre, frequentemente, precisa de um artigo. E o artigo aqui é a palavrinha de. Comigo, por gentileza. The book is on the table. Observe o on. The table, ok? Nós usamos aqui o artigo de, beleza? He hung a painting on the wall. He hung a painting on the wall. Vocês podem observar aqui novamente a palavrinha on, a palavra on, né? Antes da parede, ok? Entenderam então? Deixa só eu destacar aqui para vocês melhor. On the wall. The wall significa muro, parede. Então, quis dizer o quê? Que ele, he hung, a painting, seria painting. Você sabe o que é painting? Painting, quadro, pintura, né? Fotografia. Mas o que ele quis dizer com isso, hein, gente? Ele quis dizer o quê? Que ele pendurou uma pintura na parede. Exatamente, ele pendurou uma pintura na parede. Repita. Ele pendurou uma pintura na parede. Mais uma vez. Ele pendurou uma pintura na parede. Ou necessariamente não uma pintura, um quadro, ok? Don't spill cola on the carpet. Não jogue cola no carpete. Ah, tem uma antes. There isn't a message. Não tem uma mensagem on the floor. On the door, melhor dizendo, né? Não tem uma mensagem na parede. Don't spill cola, não esparrame, não jogue cola, no carpete, Coca-Cola, tá, gente? Pode ser alguma coisa nesse sentido, Coca-Cola. Because it won't wash out, porque ela não limpará. Né? Vamos ver aqui de novo. Don't spill. O cachorrinho tá que late ali. Don't spill cola on the carpet. Repitam. Because it won't wash out. Certinho? Bom, então é isso, gente. Só para a gente finalizar essa parte da aula 19, another big use of on, um outro grande uso, e eu já até comentei com vocês da palavrinha on, is for public transport. For example, on the bus. We also use on for riding animals or bike. On a horse, on a bike. Aqui eu disse o quê? Que nós normalmente usamos a palavra on quando eu estou de carona em animais ou bicicletas. On a horse ou on a bike.